polêmico pastor Anderson Silva, da Vivo por Ti, Igreja em Movimento de Brasília, usou as redes sociais para comentar sobre o caso de Samuel Mariano. Há alguns anos, Anderson vem denunciando abusos sexuais praticados por líderes religiosos e também criticando pastores com desvio de caráter na área sexual e que escandalizam o evangelho. Sendo assim, o pastor não mediu palavras para comentar sobre os áudios e prints de conversas picantes envolvendo o cantor gospel Samuel Mariano. Anderson afirmou que a pornografia se tornou ferramenta do trabalho dessa geração de pastores. A crítica do pastor também está relacionada à cúpula das grandes igrejas que costumam acobertar escândalos que envolvem pastores influentes de seus ministérios. Anderson disse que o pecado é uma construção e ninguém se acidenta nele. O pastor disse que a grande parte da liderança pastoral do Brasil fez da igreja um verdadeiro cabaré. No Instagram, o pastor escreveu o seguinte texto, abre aspas, a pornografia se tornou ferramenta do trabalho pastoral. Sim, a geração atual dos pastores foi monstrificada pela pornografia. As imoralidades, a justificativa aos atos pastorais que ferem o evangelho e a ética sexual pastoral se tornaram comuns entre os líderes. Eles se protegem, eles se justificam. Sim, antes de adulterar e cometer qualquer pecado sexual e mentir para escondê-los ou até abusar sexualmente de alguém, um pastor foi tomado pela pornografia. Ninguém se acidenta no pecado. O pecado é uma construção. A pornografia é uma monstrificação. Me chame de fresco. Foi o pedido de um pastor a uma ovelha de sua igreja ao trocar mensagens eróticas, áudios e nudes. Pastores, se arrependam enquanto há tempo. Que aflição espera os pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles que deviam cuidar, diz o Senhor em Jeremias 23, quando eu falo para vocês que a grande parte da liderança pastoral do Brasil fez da igreja um cabaré, vocês me xingam de profeta do caos. Fico reflexivo, por qual motivo não abandonam o pastorado para fazerem o que quiserem. Agora usar o ministério para ter poder, dinheiro e sexo é coisa de gente sem temor. A Bíblia afirma que até os demônios creem e tremem. Muitos pastores estão brincando com Jesus, escreveu o pastor Anderson Silva, mostrando-se bastante indignado com os últimos acontecimentos. Bom, deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre o posicionamento do pastor Anderson, já que muitos evangélicos têm medo de se posicionar quando se trata de pecado. Recentemente, a cantora Leia Mendonça respondeu uma caixinha de perguntas no seu Instagram se ela achava correto transferir um pastor de igreja se ele caiu em adultério. A resposta dela foi dentro do que já era esperado, porém muitos atribuíram a resposta de Leia Mendonça ao caso do pastor Samuel Mariano. Ela não gostou e fez um vídeo explicando a sua resposta. Olha só. E tem isso? Gente, se o pastor caiu em adultério, ele tem que ser afastado, tem que sentar, tem que ser tratado, porque senão ele vai repetir. E é o que a gente está vendo aí. Não foi doutrinado, caiu de novo. No Instagram tem caixinhas de pergunta que as pessoas nos fazem e a gente responde. Eu já respondi muitas. Nenhuma das minhas respostas estão se relacionando ou mandando indireta para ninguém. Então me perguntaram a respeito de se um pastor cai em adultério, o que deve fazer com ele, transferir para outra igreja? E biblicamente eu respondi. Eu disse não, tem que ser tratado, tem que ser afastado do cargo e ser tratado para não repetir as práticas passadas. Foi isso que eu disse, mas já pegaram a minha postagem, né, e disseram que eu estava me referindo a alguém. Ora, eu sou batista, eu não sei nada do que acontece no meio dos assembleianos, dos presbiterianos, não. A vida de cada um é a vida de cada um, eu dou conta da minha vida. Então eu apenas respondi uma pergunta que é um quadrinho que o Instagram coloca à nossa disposição. As pessoas que gostam da gente ou que entram nas nossas páginas, eles perguntam.
Já me perguntaram sobre plástica, já me perguntaram sobre micropigmentação, sobre tatuagem. Eu respondi tudo. Então, muito chato, sabe? Pessoas que pegam o que a gente fala e repostam como se a gente estivesse respaldando o que eles querem falar. Faz isso não, isso é muito feio. E outras pessoas que pegam o bonde andando e já pega o dedo e aponta e joga pedra em cima da gente sem saber do que tá falando. Vai prestar contas a Deus, tá? Então, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de contenda e de confusão. Eu não falei de ninguém, porque cada pessoa tem direito de fazer o que quiser e prestar contas para Deus depois. Eu só cuido da minha vida, tá bom? Tô aqui só para dar esse esclarecimento em nome de Jesus.